Estamos de volta com o Direito e Literatura de hoje. Esse último bloco de debates, eu gostaria de ouvi-los sobre o modo como a memória e o esquecimento incidem sobre o processo, a história, enfim. E, Drayton, o excesso de memória também não é prejudicial? Geralmente nós nos queixamos da nossa memória quando nós esquecemos alguma coisa. Não lembramos onde é que eu deixei a chave do meu carro, onde é que eu deixei o celular. Então nós temos a tendência a nos queixar da memória e nos queixar do esquecimento. Mas o esquecimento, sem dúvida, tem uma função positiva. É importante também esquecer. Se fala em neurociência de extinção de memória, de repressão de memória ligada à psicanálise. É importante também esquecer para poder se ater àquilo que é essencial. O esquecimento é como uma espécie de faxina no nosso cérebro para que nós possamos... Um filtro, para que nós possamos nos ater àquilo que realmente importa. E eu penso que o nosso tempo, devido, reitero, à enxurrada de informações a que somos expostos, ele é um tempo que deve retomar a questão do esquecimento, do silêncio, etc., porque senão nós não conseguimos mais parar. Esse é o caso do meu protagonista aqui do Funes. A imensidão de detalhes fazia com que ele não pudesse pensar. E eu lembro agora, vou lembrar dois textos, dois fragmentos de Heráclito. Um que diz o seguinte: o muito saber não é conhecimento. Ele faz o muito conhecer, melhor dito. Ele faz uma oposição entre polimatia e o noem, que é o pensar. Então, esse é um aspecto. E o outro aspecto que aparece em Heráclito é: eu não posso me banhar duas vezes no mesmo rio. Porque quando eu vou tomar um banho no mesmo rio, o rio não é mais o mesmo, nem eu sou mais o mesmo. Então, a memória e o esquecimento, esses dois elementos estão fortemente ligados à subjetividade e à consciência. Interessante, por exemplo, o livro Reprodução, do Bernardo Carvalho, trata um pouco disso, excesso de informação. Exato. Aquele é um exemplo. E não é o T.S. Eliot que diz que onde está o saber que a sabedoria que se perdeu no saber e o saber que se perdeu no conhecimento e na informação. Informação não é sabedoria e não é saber. Não é. Sem o filtro você não tem o saber. Não adianta, quem conhece, tu não conhece nada. Tem um pouco a ver com ouriços e raposas, né? As raposas sabem tudo um pouco e o ouriço sabe uma grande coisa. Até a própria noção hoje de inovação. Esse é o Dworkin, né? A própria noção de inovação, novidade. Quem é que me disse que o novo é melhor? Claro. E olha a bola que o Drayton passou para você. Eu preciso, na verdade, esquecer o novo para me concentrar, por exemplo, em obras clássicas do pensamento ocidental. O Henriette, fala, Leonel, depois eu pergunto para a Henriette, porque eu quero perguntar para ela sobre o palimpsesto. Fica para o final. Então, eu comentar que eu concordo com o Drayton, mas falando do ponto de vista do direito, o direito está aí para não deixar você esquecer. Quer dizer, de alguma maneira... Isso é um paradoxo, Leonel? O direito, não, é mais que uma dogmática, porque eu não posso dizer, esqueci de pagar o imposto de renda. Não. Quer dizer, as regras dentro do direito, elas são de conhecimento e elas têm essa função de divulgar uma certa memória oficial. Então, não posso esquecer o direito. Esqueci que era proibido fumar aqui, não. Esqueci que não podia andar com não podia parar no trânsito, no sinal de trânsito. Quer dizer, esses argumentos a dogmática jurídica não aceita. Agora, a solução do problema é que eu posso modificar a dogmática jurídica. Sim. Mas enquanto ela está válida, eu não posso esquecer. Eu não posso alegar que esqueci, porque é uma questão social. Então, o direito, ele permite dentro do Estado que toda a sociedade tenha a mesma noção de presente. Eu concordo contigo, mas acrescento um outro elemento, que é o elemento do esquecimento também no direito. Já foi mencionada a prescrição e a decadência. Tem certas coisas sobre as quais eu não vou mais poder dispor no direito. Elas vão ter, ainda que eu descubra posteriormente que algo tenha acontecido, mas por decair meu direito de ação, por exemplo... É uma metalinguagem, normas secundárias que permite uma certa flexibilidade, né? Claro. Então, há dispositivos ou institutos jurídicos que dizem, agora vamos esquecer, já passou.
Daí a discussão tão importante sobre a lei da anistia, mas aí o conto do Leonel e o argumento do Leonel parece interessante para a discussão, né? E a extensão que a Henriette levantou para outras categorias e outros fatos históricos. Mas diga, Henriette, o que fale um pouco sobre o palimpsesto, que tem a ver, obviamente, não é uma invenção isso. O palimpsesto é uma expressão que é usada para designar o pergaminho, né, ainda manuscrito, que era raspado, a tinta era raspada e ele era reaproveitado, era usado novamente, isso na Idade Média, né? Então, estavam lá os monges, escreviam, usavam os pergaminhos e depois eles eram reaproveitados, né? Raspa a tinta e escreve de novo. E muitas vezes parte do texto de baixo, que deveria ter sido todo apagado, permanecia e se misturava com o novo texto que estava sendo escrito naquele momento. Intertextualidade, quase. Na verdade, assim, essa é a ideia de palimpsesto, né? Depois o Mikhail Bakhtin, né, que é um linguista russo, vai falar da polifonia, que todo o discurso contém em si outros discursos, diversas vozes, né? E a Júlia Kristeva vai falar da intertextualidade, que os textos falam de outros textos. Então, um francês, Gérard Genette, pega a imagem de palimpsesto para dizer os textos literários são palimpsestos, são textos que falam de outros textos. E eu só quero enganchar aí com a literatura que é produzida na contemporaneidade, que se chama metaficção historiográfica, cuja função é justamente uma revisão crítica da história. Quando você fala em palimpsesto, eu me lembro de desleituras também, porque eu também, na medida que eu vou fazendo desleituras, deslendo, eu vou chegar nas camadas que a linguagem cobre para fazer uma espécie de descobrimento, que é uma espécie de método hermenêutico. De desvelamento aí. De desvelamento, né? Eu vou porque os sentidos estão cobertos, né? Por isso que eu sempre insisto, né? Chamava leitura ideológica há muito tempo atrás. Tempo atrás, exato, isso. Eu estava me lembrando, quando a Henriette falou todos esses autores, Leonel, me lembro da nossa Belle Époque, né? Belle Époque, eu quero dizer, na pós-graduação, os tempos dos anos 80, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Que eu estudei lá, o Leonel também, Leonel acabou sendo meu professor depois. E viva a memória, né? E viva a memória. Agora, olhem o que tem de importante aí, né? Eu lembro do passado e aí eu revejo o que eu sou na perspectiva do que eu fui. Isso. Né? Então, eu consigo estabelecer uma continuidade entre as vivências fragmentadas da minha existência. Né? A memória faz isso. Como é que o Heidegger diz isso, né? Passado, futuro e o presente? As três essas, né? E essa memória que está sofrendo bastante, uma grande modificação no nosso tempo, né? Porque hoje nós andamos com dispositivos de expansão da memória. Nós nem gravamos mais certas informações. Eu pergunto qual é o número do teu telefone. Não sei mais o telefone, eu gravei uma vez. Então eu tenho o celular. Nunca telefono para mim. Pois é. E às vezes eu tenho o celular, eu tenho o meu pendrive, etc. São como que dispositivos de expansão da memória que estão transformando a memória. E nesse debate, cada vez estou mais convicto de que é importante trazer a neurociência. As grandes contribuições da neurociência, tanto para a filosofia, como a literatura e o direito. Falar em literatura, se a gente pode aprender pela literatura, nós podemos aprender tudo isso que nós estamos falando, a história, enfim, nós não podemos aprender também pelo direito, nós aprendermos a história, por exemplo, do Brasil, por narrativas, e fazendo desleituras, por exemplo, as nossas 8 constituições lendo-as, nós não estamos exatamente entrando em contato com os seus objetos. Então vejo como o direito também pode ser intertextual, Leonel. Sim, e tendo a percepção da temporalidade, sobretudo, né? Exatamente. Essa sem o sequestro do tempo. Né? Aquilo que dizia o Leonel, né? Aqui é uma matriz dogmática, aqui é outra. Perceber essa sucessão de matrizes dogmáticas. Né? Não sei se nós vamos ficar só na memória, mas no próximo debate,
Também existem questões de futuro, e aí onde a Constituição entraria com o lado de promessa. Então, nós temos que a Constituição como promessas, né? Então estão centrando na memória, mas existe o presente, existe o futuro. Então, bom, pode abrir o tempo. Como o tempo é o ponto central, o tempo está se esvaindo aqui, o né? Tempo rege o programa. Tempo, exatamente. É como o livro de areia do Borges, né? Cada dia, né, ele se vai. Eu quero agradecer o Drayton, né, trazendo esse belo texto do Borges, né, que para se lembrar tem que fazer um atalho, ele não consegue fazer, portanto é um problema para ele. Né? O nosso Proust, né, com toda a sua sofisticação e a noção do palimpsesto é genial sobre as desleituras. Eu cheguei a sonhar com esse palimpsesto, verdade. E o Leonel com esse belo texto também, que tem tudo a ver com a noção de imputação, tempo. Enfim, quero cumprimentá-los, agradecer pela felicidade com que vocês trouxeram essa temática e os textos escolhidos. O que, rapidamente, em 5 segundos cada um, o que você não trouxe? Podia ter trazido e esqueceu. Vamos lá, rapidamente. Desonra do Coetzee. Desonra do Coetzee. Eu vou ler o Proust a partir de agora, que a professora que falou. E eu vou trazer, talvez, o Platão, como tu mencionaste, en passant, sobre a escrita como sendo algo contra o pensamento. Magnífico, magnífico. Obrigado, então, pela presença de todos. Obrigado pelo nosso telespectador de todo o Brasil, enfim, no nosso Direito e Literatura, que vai ficando por aqui. Não esqueça que você pode rever nossos programas na internet. Somos pós-modernos, né? youtube.com/TV Rádio Unicinos.com, né? BR, claro, e você pode participar da construção do nosso Direito e Literatura. Envie sugestões, comentários para o facebook.com/Direito e Literatura. Eu espero você no nosso próximo encontro para outras temáticas a partir da literatura, porque Direito e Literatura estão inexoravelmente casados. Autores como Blackburn aprenderam filosofia lendo literatura. Tchau.